Fala pessoal, vamos aí para mais um bloco dessa aula 9, bloco 2. A gente interrompeu a última aula nessa imagem, Carlos I em suas três versões, adotando essa postura absolutista na realidade inglesa, e obviamente que isso vai ser cobrado. Como ele fechou o parlamento, teve ali uma postura absolutista de implantar tributos, uma série de medidas tributárias, vendendo títulos, concedendo monopólios e incomodando essa galera puritana, ele, anglicano, você vai ter um contexto de um Carlos que vai, obviamente, enfrentar uma rebelião puritana, né, uma rebelião parlamentar. E essa rebelião parlamentar, essa galera, os cabeças redondas, os roundheads, né, por conta do seu corte de cabelo, vai dar início àquilo que é conhecido como a Guerra Civil Puritana e que também pode ser chamado de Revolução Puritana. A Revolução, ela é interessante porque ela começa de fato a partir de 42, você tem batalhas, tem até uma imagem que eu vou colocar bem legal do avanço das forças parlamentares. Tem uma legenda ali bem interessante, onde você vê as forças realistas em verde, aparecendo aí para vocês, e os parlamentares avançando até conseguir a famosa vitória da Batalha de Naseby, de 1645. É ali que os realistas são derrotados. Então você tem, de um lado, a galera puritana, você vai ter os puritanos de um lado, esses puritanos é uma burguesia mercantil, uma manufatureira, essa galera ligado à Câmara dos Comuns, essa galera ligado à prática burguesa, a gentry, homem. Você vai ter essa galera ligada ao calvinismo, ao puritanismo. Puritanismo, ele tem até que se destacar que ele é uma versão mais radical do calvinismo, quando você tem algumas regras bem severas de consistório, de elementos presentes no puritanismo, mais rigorosos que o próprio calvinismo, por isso puritanos, os puros. Então desse entendimento de uma religiosidade mais radical nesse ponto. É uma religião protestante que não nega atividade burguesa e que vai, obviamente, ser utilizado como referência dessa burguesia lá na Inglaterra. E você também vai ter grupos sociais. Eu já até coloco a imagem aí dos diggers e levelers. Você tem a imagem do Gerald Stanley, que vai ser um dos líderes do movimento dos diggers, né? Digger, de escavadores e levelers, niveladores. Eles vão aproveitar essa insatisfação com o absolutismo e vão também fazer fileira junto do exército parlamentar. Então você vai ter uma população que vai tentar emplacar algumas mudanças sociais, mas essas mudanças não vão acontecer. Isso é interessante porque você tem que entender que essas mudanças não emplacam, elas não acontecem, elas não ocorrem. Então você vai ter essa galera de um lado, o exército parlamentar, um exército que chegou a reunir 25 mil homens, um exército que tinha vantagem porque você muda o modelo do exército. Eu vou comentar isso no próximo slide. Então, você tem algumas características inerentes a essa realidade dos parlamentares que vai ser favorável. E aí, por isso que, mais uma vez, essa imagem de uma guerra que você, com o tempo, você tem um domínio parlamentar por toda a ilha da britânica, né? Por toda essa realidade da Inglaterra e o que vai ser País de Gales, o que é parte da Escócia. Então, você tem do outro lado os realistas é a galera ligada ao anglicanismo, católicos que estão com medo de uma revolução social, você tem a nobreza, né, uma nobreza essa que está associada à figura do Carlos I, e você tem membros da igreja anglicana nesse sentido. Então você por isso que chama realistas, dos membros da realeza, né, então associar esse tipo de entendimento. Você tem várias vitórias ao longo da Revolução Puritana, mas a principal vitória foi a vitória da Batalha de Naseby de 1645, quando a cidade de Londres, ela tá ali do lado dessa batalha e os realistas são derrotados. E aí você entenda que entre os diversos motivos para que essa superioridade parlamentar acontecesse, você tem um número elevado de soldados que está associado ao New Model Army, o novo modelo de exército, New Model, ele substitui a promoção militar pela origem, pelo sangue,
trocando essa promoção militar pela eficiência. Então você literalmente traz uma atribuição de profissionalização, das forças armadas até na promoção. Como assim? Então, por exemplo, o cara que é soldado raso, se ele for um cara eficiente, ele vai a sargento, ele vai se tornar um cara que vai ser promovido, que vai ter um destaque nas Forças Armadas. Então, isso atrai uma galera, é uma mentalidade burguesa. O cara vai ser eficiente, então ele vai ser passível de uma promoção. Isso, obviamente, atrai uma galera ligada a essa mentalidade burguesa, ligada à mentalidade de eficiência, de progresso, de crescer como um militar. Então você vai ter uma promoção que não está mais associada ao sangue. Ah, eu sou filho de um conde, sou filho de um nobre, sou filho de um barão. Não, está associada à eficiência. Isso é interessante, é legal. Esse modelo de Model Army foi instituído pelo Oliver Cromwell e ele introduz esse tipo de entendimento que vai conseguir trazer muita gente. Como eu falei, você vai ter cerca de 25 mil homens, você vai ter o domínio das cidades portuárias e de cidades ligadas à burguesia, então você vai ter um acesso a recurso e isso vai favorecer a vitória, né? Então, isso é muito importante para entender a vitória. O Carlos I, como eu falei, ele tem uma derrota significativa na Batalha de Naseby. Ele vai e foge para a Escócia. Tem uma história engraçada, porque ele tenta lá voltar para aquela galera aparentada dele lá na Escócia. Lembrar que ele é Stuart lá da dinastia escocesa, o pai dele era rei da Escócia. E o Carlos I tenta recuperar suas forças lá, mas os próprios escoceses entregam Carlos I por 40 mil libras a Londres, aos parlamentares, em 1647. E aí o Carlos I vai começar a ser julgado, a ser processado como um traidor da Inglaterra. É óbvio, eu tenho a vitória de uma revolução no campo militar. O Carlos I ele vai ser julgado e condenado, então você começa a destruir aquela imagem de direito divino dos reis. Você acaba com a Câmara dos Lordes, é abolida a Câmara dos Lordes, a República é proclamada recebendo o nome de Commonwealth, e você vai ter o Oliver Cromwell como líder dessa República proclamada. Então você tem o Oliver Cromwell assumindo a frente disso aí. Logo em seguida você dá início à República de Cromwell, de 49 a 58. Qual é a parada? Você vai ter um processo do Carlos I, tem até a imagem do livro e do Richard Brandon, que foi o carrasco que assassinou não, a palavra é executou o Carlos I quando este foi condenado. Ele é condenado e aí você tem o Richard que depois escreve esse livro para contar como foi o caos todo. Ele escreveu o livro mesmo ano da execução do Carlos I. E a execução do Carlos I, eu achei muito interessante o relato que se tem. A gente vai parar o vídeo aqui na execução pelo seguinte: você tem uma execução que a população fica horrorizada com essa execução, porque nunca se viu um monarca sendo executado por pessoas não ligadas à nobreza. Não foi um golpe, não foi um nobre matando outro nobre, foi gente, parlamento da burguesia executando esse rei. Então é interessante a gente pensar que eu tenho uma novidade. Eu tenho uma figura de um monarca que era visto como direito divino dos reis e ele está sangrando. A cabeça dele foi decepada do corpo. Você tem todo o entendimento de que agora o Carlos I ele está morto. E com isso a monarquia morre. Então é simbólico pensar que a execução do Carlos I não é só a morte de um homem, mas é a morte também desse modelo absolutista na Inglaterra. Acho que é muito legal a gente pensar isso. A execução de Carlos I é também o fim de um regime absolutista e o início de um período republicano sobre a figura do Oliver Cromwell e esse parlamento ligado aos puritanos. Beleza? Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse governo do Cromwell, do filho dele e a restauração como bloco 3. Valeu? Daqui a pouco, tamo aí, tamo junto. Aquele abraço.